Olá, seja bem-vindo à primeira aula sobre o estilo cartoon. Para quem conhece meu trabalho, deve saber que esse é o estilo que eu mais gosto de fazer, mais gosto de criar. E simplesmente eu sou apaixonada por esse estilo. E muitas pessoas também são. Por isso eu vou passar um pouquinho para vocês sobre esse estilo nessa aula. O que define o estilo cartoon? Cartoon é diferente de realismo, ou seja, não é uma representação fiel do que nós estamos vendo. Porém, nós podemos transformar algo em cartoon. Por exemplo, as caricaturas. A caricatura é uma forma de transformar uma pessoa em cartoon. Porém, com a caricatura, ela tem a distorção maior. Ou seja, se a pessoa tem o nariz grande, numa caricatura comum e tradicional, o nariz é muito grande no desenho. Já para você fazer uma pessoa no estilo cartoon, não é necessário toda essa exageração, esse exagero, né? Para você fazer uma pessoa no estilo cartoon, basta você estilizar a pessoa. O que seria estilizar? Esse termo é utilizado em desenho, ele significa deixar mais simples. Por exemplo, se a gente vai fazer um cenário estilizado, a gente pega a foto do cenário, como que vai estilizar? Tirando a maioria dos detalhes. Um desenho estilizado não tem tantos detalhes. Ele tem um estilo diferente. Nesse caso, é o estilo cartoon que nós vamos estar abordando. O estilo cartoon, ele, como eu estava dizendo, é tudo que é diferente da realidade. Normalmente ele pode ser feito para adultos, para crianças, aí vai mudando um pouquinho, porque é um estilo cartoon, mas são vários subestilos dentro do estilo cartoon, várias formas de fazer cartoon. Ou seja, você pode criar dentro de um estilo que já existe. Então, resumindo, o estilo cartoon é a estilização, que nós vamos tratar mais pra frente também, ok? No momento, a gente vai passar um pouquinho a parte teórica, porém todas as partes teóricas vão ser vistas de forma prática nas próximas aulas do estilo cartoon. Ligação do estilo com a realidade. Apesar do cartoon ser diferente da realidade, ele tem uma ligação com ela. Por quê? Porque a gente está representando de uma forma diferente as coisas que já existem, como pessoas. Quando a gente cria um personagem, a gente está criando uma pessoa, porém diferente do que existe na realidade. Por exemplo, criamos personagens com cabeças tão grandes que não existem pessoas com tamanho dessa cabeça, os olhos muito grandes, formato da cabeça, formato dos pés, das mãos. No estilo cartoon, essa estilização permite que a gente exagere coisas que não existem na realidade, porém sempre tem uma ligação com a realidade. Por exemplo, por estarmos representando objetos que já existem no mundo real, como um personagem que representa uma pessoa que existe, mesmo que seja um personagem totalmente novo. Se ele está representando um ser humano, seres humanos já existem, porém ele está sendo feito de forma diferente, estilizada, está sendo feito de forma cartoon. Então sempre essa ligação do estilo com a realidade vai existir. Porém, existem algumas diferenças. Por exemplo, existem alguns estilos de cartoon que não existe nada de anatomia. O desenho não é nada anatômico, ou seja, ele é bem mais diferente da realidade. Já existem outros estilos de cartoon que tem mais ligação com a anatomia, com a realidade. Então podemos ter essas duas pegadas. Podemos ao mesmo tempo criar personagens, criar coisas que são muito diferentes, totalmente diferentes da realidade, ao mesmo tempo que podemos criar uns que têm mais ligação com a realidade, como por exemplo a estrutura e
e a anatomia em si quando se trata de personagem. Não existe o que é melhor e o que é pior. Cada um tem um uso adequado dependendo da situação. São vários filmes da Pixar, de vários DreamWorks. São vários filmes que alguns têm ligação com a realidade e outros não, nas animações que nós vemos no cinema. E a maioria agrada, ou seja, realmente existe o público para todos os estilos. O que nós temos que sempre focar é na porcentagem e tentar fazer aquilo que vai agradar a maioria das pessoas. Nunca todas, nunca você vai agradar todas. Porém, o nosso objetivo é agradar a maioria das pessoas, ok? Diferentes tipos de cartoon. É uma continuação do que a gente estava falando, os diversos estilos dentro de um mesmo estilo, que é o cartoon no caso que estamos falando. Existem cartoons mais trabalhados, menos trabalhados na colorização, na anatomia, como eu havia dito. E esses diferentes tipos de cartoon faz com que cada um tenha um estilo diferente. Vamos supor, eu posso criar o meu estilo de cartoon e isso é muito bom. Porém, a maioria das coisas que funcionam já foram criadas. Por isso, realmente a gente não copia, mas a gente recria, ok? Então é isso. Esses diferentes tipos de cartoon vai ser um dos exercícios desse módulo, que eu preciso que vocês pesquisem, vejam vários tipos de cartoon diferentes, escolham qual que é o seu preferido. Essa atividade vai ser realmente para que vocês possam se autoconhecer, conhecer o seu próprio olhar. O que eu prefiro? O que agrada mais aos meus olhos? Não que nós iremos só fazer o que agrada a nós mesmos, mas é importante conhecermos o que os nossos olhos, o que agrada os nossos olhos, que nada mais é do que o que agrada o nosso cérebro. Criação de cabeças através de shapes. Agora eu vou mostrar para você uma forma de começar a criação de cartoon, ok? Essa técnica de criar cabeças através de shapes, que depois iremos ver os corpinhos também através de shapes, é muito interessante, principalmente quando não temos um briefing totalmente esclarecedor do que deve ser feito. Por exemplo, eu preciso criar um personagem, mas a aparência dele é eu que vou criar 100% e eu não tenho uma ideia muito clara na minha mente. Vamos então começar a criar através de shapes. Criando dessa forma, a sua imaginação vai longe e você consegue ter bastante ideia. Tudo bem? Então vamos ver agora na prática a criação de cabeças através de shapes. Agora é a parte mais divertida, que é a parte prática, ok? Esses aqui, eu vou mostrar como que funciona o exercício primeiro. Esses aqui são shapes simples. Shapes, na verdade, são formas. Então, essas são formas simples e randômicas, ou seja, qualquer forma. O objetivo aqui é você, partindo de qualquer forma, conseguir transformar a forma num rostinho. Ou seja, você utilizar como forma de criação, você ter um shape e a partir desse shape treinar a sua imaginação. Ou seja, com todos esses shapes aqui, por exemplo, o que você faria, como você transformaria cada um deles em um rostinho? Qual personalidade você imagina? Isso funciona bastante quando a gente não tem um briefing bem definido, porém precisa criar personagens. Quando isso acontece, é uma forma muito interessante criação com shapes, porque aí você vai realmente treinar o seu cérebro, a sua imaginação,
soltar o seu traço e a partir de traços muito soltos e descompromissados, você escolher o que pode parecer mais interessante e partindo desse formato interessante, você conseguir trabalhar com mais detalhes. Aqui eu vou mostrar para você o exercício que eu fiz com os shapes. Cada formato de shape eu fiz uma criação simples, são traços soltos. E esses traços soltos, eles foram feitos sem compromisso, vamos dizer assim. Ou seja, depois de criar vários tipos diferentes, apenas o que for interessante eu vou continuar trabalhando. E aqui eu vou mostrando para você. O importante é que você consiga soltar os seus traços dentro dos shapes, transformando assim formas simples em rostinhos, verdadeiros rostinhos, onde alguns deles podem ter personalidade suficiente para virar um personagem. De todos esses shapes e de todos esses rostinhos que eu fiz nesse treino bem simples e bem rápido, esse penúltimo aqui foi o que mais o resultado me pareceu interessante. E agora eu vou mostrar para você o que fazer depois que você acha um resultado interessante, ok? Aqui eu vou copiar só a parte dos traços. Vou diminuir bastante a minha opacidade. E agora, sem nenhum compromisso ainda, eu vou jogar mais traços soltos e leves. E vou corrigindo algumas formas. É interessante na orelha você nunca fazer traços com aqui, ó, espaços iguais, porque isso não é interessante. É mais interessante quando você vai diminuindo esse espaço. Essa é uma boa dica para você usar quando for desenhar orelhas. Repetindo, nunca utilize espaços iguais. Variação é a palavra para deixar interessante alguma coisa, tudo bem? E eu vou falar também aqui dos olhos. Quando você for desenhar olhos, evite desenhar coisas redondas, certinhas, porque isso também não é interessante. É mais interessante quando você deixa a forma mais oval. Então essas são algumas dicas importantes para quando você for fazer o seu exercício de criação, ok?
E aqui tá uma segunda etapa da minha carinha escolhida para continuar sendo trabalhada, ok? Lembrando que isso aqui são formas simples que você vai fazer criação, vai treinar a sua imaginação a partir de formas simples. Então é isso. O principal nessa técnica de criação de cabeças através de shapes é você estar despreocupado com o resultado final de início e você tá sozinho, concentrado, para que você possa realmente utilizar a sua criatividade para transformar essas formas simples e pobres em verdadeiras carinhas com personalidade algumas vezes. Tenho certeza que você vai gostar bastante dessa forma de criar. E eu estou ansiosa para ver o trabalho que vocês vão desenvolver, para poder dar o meu feedback e vocês possam conseguir cada vez mais aprender, porque esse é o verdadeiro objetivo. Aqui o que eu vou sempre passar para vocês nas aulas são dicas. E essas dicas, através da paixão que vocês têm por desenho, vocês vão fazer o melhor uso delas. Porque aí cada vez que vocês forem criar alguma coisa, vocês vão lembrando das dicas que eu vou passando e vocês vão desenhar cada vez melhor, ou seja, vão chegar cada vez mais no objetivo que vocês desejam. Então é isso, gente. Aqui são os meus traços bem soltos, que foram feitos de forma bem rápida, a partir de shapes simples, cuja é uma técnica de criação. Realmente essa é uma técnica de criação. Jogar os shapes e sair criando em cima deles. É muito interessante que vocês consigam criar carinhas através de qualquer shape que for passado para vocês. Então é isso. Até a próxima aula, que eu vou mostrar para vocês sobre criar corpinhos a partir de shapes, ok? Até mais!